Olá, meus queridos, tudo bem? Obrigado por você aqui mais uma vez, mais uma aula, mais uma mensagem do discipulado, do nosso curso básico de discipulado. E você tem aprendido? Eu gostaria de saber se você está compreendendo. No começo até tinha várias dúvidas, mas ultimamente eu não tenho visto nem dúvidas mais. Os comentários estão sendo poucos, eu não sei se o pessoal está todo atrasado, mas eu posso te garantir uma coisa: persista. Que se você persistir, você vai ver o crescimento espiritual que você vai ter. Muitas dúvidas serão sanadas, serão tiradas, e o maior problema nosso hoje são as dúvidas. Cuidado, cuidado para que você não abandone isso. Não é fácil ter um estudo diário. Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, que estudam, que têm compromissos em casa, têm compromissos na igreja, mas se você não consegue tirar 20 minutos diário para Deus, apenas 20 minutos entre oração e estudo, os últimos vídeos estão sendo pouco, menos que 10 minutos, faça uma forcinha. Vamos lá então para a nossa 8ª lição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Na verdade, nós vamos falar mais sobre evangelismo. E eu sei que muitas pessoas vão me criticar, que vai ser um vídeo um pouquinho polêmico, porque eu tenho algumas ideias, alguns estudos que eu gosto, que eu faço, que muitas pessoas não levam muito a sério. Porque, na verdade, queridos, missões e evangelismo não são a mesma coisa. O missionário e o evangelista não é a mesma coisa. Todo missionário é sim um evangelista, mas nem todo evangelista é um missionário. Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes eu vejo culto de missões, o missionário que vai pregar, ele nunca fez missão, ele fez evangelismo. Nós precisamos entender essas definições. Não é para dizer que um é mais alto, maior do que o outro. Não, queridos. Mas que você entenda a importância que tem um missionário, a importância que tem uma missionária. As nossas igrejas têm acostumado, porque a pessoa prega na rua, vai de casa em casa, evangelizando, ela tem o costume de nomear essa pessoa como missionário, e missionário não é isso. Queridos, John Piper, um escritor americano, pregador da palavra, um dos homens de Deus que eu admiro muito, junto com John Stott e Max Lucado, ele tem definições que eu até tirei para que você possa entender. É só para compreender esse contexto. Não vai mudar a aula, não vai mudar o contexto, mas para que você saiba que tem muitas pessoas que são autodenominadas missionários e não fazem missões. É um evangelista, não é rebaixando nem elevando ninguém, mas é o nome certo. O John Piper diz assim, o evangelismo é falar a qualquer um, em qualquer lugar, o evangelho. Evangelismo acontece mesmo que ninguém seja salvo, mas isso é dizer o evangelho a qualquer um. Isso é evangelismo. Por exemplo, a seu pai, a sua mãe, pode ser um cristão, mas geralmente sabemos que alguém não é cristão. Então o evangelismo, o evangelista, é aquele que prega a palavra de Deus, que segue a ordenança de Deus, que aceita o ID de Jesus, mas que prega para qualquer pessoa. Na tua casa, para os teus filhos, para os teus parentes, para os teus vizinhos, para a escola, para o trabalho. É aquele que prega onde ele está, mesmo que não haja conversão, mesmo que não são todos cristãos. O evangelista, o papel do evangelista, do evangelismo, é anunciar o evangelho, o ID de Jesus. Você pode dizer, mas isso é ser missionário. Calma que nós vamos ver um pouquinho da definição de missionário. Me perdoe já que essa aula vai ser um pouquinho extensa, porque primeiro eu preciso dar essa definição. Eu quero que você entenda. Jesus diz que nós erramos por falta de conhecer. Oséias diz a mesma coisa, então eu quero que você conheça. Quando você recebe um dom missionário, um dom de missão, é diferente que um dom. Todo mundo tem que ser evangelista. A grande comissão, Mateus 28, Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Isso todos têm que ser evangelista, mas o missionário é um pouquinho diferente. Então você entendeu o que é ser um evangelista? O evangelismo é aquele que sai na rua, é aquele irmão, aquela irmã que não perde tempo, que está na fila do mercado, ele está pregando, que encontrou um teu parente, ele está pregando. Missionário ou missões
é fazer isso atravessando as barreiras culturais. Isso envolve aprender uma língua, aprender novos hábitos culturais, aonde não há igrejas e nem outras pessoas fazendo o evangelismo nessa cultura, porque não tem acesso, e há milhares e milhares de pessoas ainda no mundo que nunca receberam a palavra de Deus. Outras culturas, se você for fazer uma faculdade de teologia com ênfase em missão, vai ter uma matéria chamada missões transculturais. O que é? Eu tenho que me adaptar para entrar num país diferente, numa língua diferente, com uma comida diferente, e não humilhar eles e tentar fazer eles mudarem para me agradar, mas eu me adapto à cultura deles. Isso é ser um missionário. Missionário é aquele que esbrava onde não tem, é aquele que chega onde nunca existiu igreja, e ele aprende a língua local, ele aprende os costumes locais, para que ele se adapte naquela cultura, e aí ele passa a falar do amor de Deus naquele lugar. Entendeu que é um pouquinho diferente de evangelismo? O evangelista é aquele que prega no lugar fácil, na língua dele, na cultura dele, nos modos dele. O missionário não, ele vai num lugar onde ele não fala aquela língua, ele tem que aprender a língua. Aonde ele não come aquela alimentação, ele tem que comer aquele alimento, para que você se adapte à cultura dele, ele confie em você, e aí você começa a pregar o evangelho e ensinar o evangelho para ele. Futuramente, quando tiver uma igreja instalada naquele lugar, se levantarão evangelistas daquela cultura, que falam a mesma língua, que pregam no mesma cultura. Entendeu essa diferença? Me dói quando a igreja mistura isso, dizendo que hoje é culto de missão e quem vai pregar é fulano de tal que vai pregar no culto de missão, o missionário, mas ele nunca saiu para outros lugares, queridos. Eu digo isso de coração próprio, para quem me conhece sabe que eu estou devagarinho me tornando um missionário, que a chama da missão arde no meu coração. Eu sou um evangelista, eu falo do amor de Deus para qualquer pessoa, graças ao Senhor que me deu o privilégio de falar para minha mãe, e o Espírito Santo convenceu, ela aceitou Jesus. Para minha filha, o Espírito Santo convenceu ela e ela aceitou Jesus. Para amigos meus, eu sou um evangelista, mas eu também sou um missionário, queridos. Eu também atravessei barreiras, eu também fui para campos missionários, passei algum tempo no meio dos índios, dos Kaxinawá, dos Culinas, na Amazônia peruana, divisa do Acre com o Peru, aonde eu tive que me adaptar à cultura deles, aonde eu tive que dormir no chão, aonde eu tive que me expor a animais peçonhentos naquela cultura, aprendendo a falar a língua deles, ainda mansinho, mas ali com um tradutor, mas aprendendo alguma coisa, e se alimentando do alimento deles. Para quem me conhece, às vezes eu já mostrei uma das tarefas mais difíceis que foi na minha vida, para que eu tivesse a oportunidade de pregar Jesus para eles, eu tive que me alimentar do alimento deles, e um dos alimentos mais difíceis que eu tive que me alimentar foi comer macaco. Para quem tiver o meu contato, eu envio a foto, que eu tirei foto, e foi uma situação bem difícil, mas quando eu consegui efetuar isso, quando eu consegui me alimentar como eles, vestir como eles, sentar como eles, conversar, estar no meio deles, eles me aceitaram pregar Jesus. E eu lembro que em uma das pregações, 11 jovens Kaxinawá renderam-se a Jesus e aceitaram o Senhor como único Senhor e Salvador, deixando aqueles deuses. Queridos, eu quero até mostrar a experiência, e quando eu vou para lá, eu adaptei tanto com a cultura deles, eles gostaram tanto de mim, que eles me presentearam, queridos. Olha algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, ó. Esse colar aqui, ó, foi um presente dos Kaxinawá, do Hermes, tá vendo? Esse daqui é uma presa de uma onça, que eles faziam lá para presentear, ó. Algumas coisas compram na cidade, as mulheres bordam lá nas tribos, então, ó, com pena de arara vermelha. Esse foi um presente que eu ganhei dos Kaxinawá. Esse daqui foi a Lina, esposa do pastor Sabá também, que teceu na hora, querido, nos dias que eu estava lá, em todos os dias que eu passei lá, nos 10 dias, ela foi fazendo até me presentear com isso, queridos. Eu vou até colocando isso daqui, ó. Então, o colar que o Hermes me deu, queridos, isso daqui também, essas duas coisas foi da tribo dos Kaxinawá. Da tribo dos Culina, eu ganhei esse colar que, olha, é feito lá, eles compram na cidade as miçangas,
e eles bordam lá, queridos, as índias lá, ó, bordam lá, isso é entregue para os caciques lá, ó, eles andam com isso daqui, ó, também foi um presente que eu ganhei lá, também ganhei isso daqui, ó, que eles também fazem lá, tá vendo, de miçangas, tá vendo, ó, também, esse é de colocar aqui na testa, ó, eu não sei como é que chama isso daqui, ó, também ganhei de presente deles lá, um deles lá também me fez um cocar, ó, de índio também na hora lá, me fez para me presentear, queridos, ó, isso daqui foi das tribos do Culina e dos Kaxinawá, um pessoal que eu amo demais, o pastor Sabá, que vai assistir esse vídeo, o Raimundinho, e um dos principais expoentes desse projeto, o Projeto Peru, é o Fernando Andregueto, o pastor Fernando Andregueto, há 40 anos ele lidera esse projeto, hoje já tem foco, esse projeto já está em muitos lugares, em muitas tribos indígenas, no Peru, ano passado eu fui para o Peru, no Peru até ganhei algumas lembrancinhas, ó, a ilhama de lá, um chaveirinho deles de lá, eu tenho também uma que usa no frio, ganhei uma bandeira do Peru deles lá, ó, porque me amaram também lá, queridos, falando língua espanhola, aprendendo língua espanhola, se alimentando da comida deles, vendo a dificuldade deles, queridos. E no Peru, para você ter ideia, precisa de missionários, 86% do país do Peru não tem cristianismo, não ouviram falar de cristianismo, cidades de 200 mil habitantes, não tem sequer uma igreja cristã, nem evangélica, nem católica, nem testemunho de Jeová, nada que fale de Cristo, não tem. Entendeu, queridos, então o que é ser missionário, queridos? O que é viver essa missão transcultural? Isso é ser missionário, é viver disso. E a nossa lição vai falar hoje muito, não especificamente sobre missionário. Um dia eu quero fazer, se vocês quiserem, nós vamos fazer uma live, deixe no comentário se vocês querem, sobre a missão, o que eu já aprendi lá, o que eu sofri lá, as dificuldades, os lugares que tem ainda. Ore por eles, queridos, eles passam muita necessidade, passam fome mesmo. O branco, o ser humano, foi atacando os índios, tirando o que eles tinham para comer, e hoje muitos vivem pedindo esmolas, e nós precisamos de Cristo, e quando Cristo entra na aldeia, queridos, as coisas são mudadas. A nossa lição de hoje não vai falar especificamente de missões, o título é missões, e eu espero que você compreendeu o que é ser um missionário, o que é ser um evangelista. Eu sou um evangelista, você tem por obrigação ser um evangelista, por obrigação, pregar o evangelho. E aí nós vamos ver formas, porque você pode dizer para mim, irmão Kleber, mas eu tenho vergonha, mas eu não consigo falar, mas eu não consigo louvar. E nós vamos ver que tem formas hoje de evangelizar, mas você tem que fazer, porque é um chamado de Cristo. Mas eu quero que você entenda isso. Mas primordial, você tem que aprender a palavra, você tem que ler as escrituras, você tem que fazer esse curso de discipulado 1, 2, 3 vezes, você tem que ensinar para outras pessoas. Entendeu, queridos? Isso é muito, muito, muito importante. Vamos lá então? Vamos passar então para a nossa aula hoje? Lição 8, missões. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui, paciência comigo. Lição 8, missões. Tópico 1 dessa lição, vão ser também 3 aulas, tá? Alcançando uma nova pessoa, que seria o plantar. O primeiro ponto, quando você está pronto, quando você amadureceu, quando você aprendeu um pouquinho, quando você está sentindo amor demais por Deus, você tem que plantar a semente. E vamos lá então, esse primeiro tópico, deixa eu pegar o marca-texto se precisar. Vamos lá. 8.1, alcançando uma nova pessoa, plantar. Texto básico, texto padrão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19, olha que interessante. Ide, portanto, não está dizendo qualquer pessoa ir, não está dizendo um ou outro, está dizendo ide, é um mandamento para todos.
Fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É seguidor. Nós já ouvimos falar sobre discípulo. Você é um discípulo, eu sou um discípulo de Cristo. Somos seguidores. Você está aprendendo esse curso de discipulado para discipular outras pessoas, para convidar elas a aprender isso. Então é fazer discípulos, pessoas que possam olhar para você e vai dizer assim, ó, eu quero o Deus que você tem, eu quero ser abençoado como você é. Alimentar-se, crescer e multiplicar-se é uma lei biológica que está sujeito todo organismo vivo. Ou seja, todo organismo vivo ele tem essa lei biológica. Ele nasce, precisa se alimentar para crescer, ele cresce e depois ele cresce, ele tem que se multiplicar. Se ele não se multiplicar, a raça dele vai se deteriorar até sumir. Lembra os animais de extinção, árvores de extinção? Porque o ser humano acabou demais com eles, eles não conseguiram crescer e se multiplicar, foram extintos. Assim é conosco. Se nós não crescermos e multiplicar, também seremos extintos. A igreja, ela é igual ao organismo vivo. Ela alimenta-se do quê? Olha lá, ela alimenta-se da palavra de Deus. Então o alimento para a igreja, para o cristão, para mim, para você, é a palavra de Deus. Quando você parar de se alimentar, você não cresce. Você vai entrar em raquitismo. Você vai morrer de inanição. Então, se você não se alimentar da palavra, a tua carne vai crescer, mas o teu espírito não. Então, eu preciso da palavra e preciso de oração. Esse é o alimento fundamental. Porque ele cresce. E como que ele cresce? Então, olha, presta atenção. O alimento espiritual é a palavra e oração. O jejum também, tá? O crescimento dele é através da evangelização pessoal. Então, como que eu sei que eu estou crescendo? Quando eu aprendi, quando eu estou alimentado e eu começo a passar o que eu aprendi para outra pessoa. Eu começo a evangelizar. O que é evangelizar? Falar do evangelho. O que é evangelho? As boas notícias. O básico, Jesus veio, morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos salvação. E se multiplica quando? Cada cristão, como você, está alcançando uma nova pessoa para o reino de Deus. Ou seja, se você aceitou Jesus e só você na tua casa, na tua família, quando você morrer, acabou o cristianismo. Então, como que cresce? Falando para outras pessoas. Você vai pregar. Lembra-se que quem convence é o Espírito Santo, mas a nossa função é fazer discípulos, é ensinar. Abre uma célula na tua casa, chame os teus vizinhos e comece a dar essas aulas lá. Alcançar novas pessoas é o primeiro degrau do crescimento espiritual do cristão. Então, você começou a crescer, o primeiro crescimento tem que ser. Por que evangelizar? Você pode perguntar para mim, mas eu não tenho jeito, por que eu tenho que evangelizar? Primeiro, por ser um ato de amor. O amor é fruto do Espírito, que habita em nós. Olha o versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, eu quero até abrir um adendo aqui, Se você não tem acompanhado as aulas que eu também coloco no YouTube sobre a escola bíblica desse trimestre, você está perdendo. Quero te aconselhar a procurar aí, pede para mim nos comentários que eu te mando os links sobre John Wesley, sobre o movimento de santidade. Essa semana que vai ser aula de domingo, já está no ar, o avivamento da Rua Azusa. Você vai entender que se você não for cheio do Espírito Santo, a tua vida não melhora. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não terá bênção. Se você não for cheio do Espírito Santo, tua vida vai continuar com problema, com tristeza, com sofrimento, e você não vai alcançar a vida em abundância que Jesus prometeu. Mas quando o Espírito Santo encher você, uma das coisas que ele vai te tocar é evangelizar, porque a ordem dele vai vir sobre você essa vontade, você vai querer falar do amor de Deus para outras pessoas. Próximo versículo. Porque o amor de Cristo nos constrange, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Ou seja, o amor de Deus é tão grande, porque eu não merecia que ele morresse por mim. Você não merecia que ele morresse por você. Nós somos fracos, pecadores. E toda vez que eu continuo pecando, é como se eu desse uma martelada a mais no prego de Jesus na cruz. Por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo para compreender isso e começar a falar desse amor para outras pessoas. E olha o que ele promete: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Portanto, temos que sentir compaixão deste mundo, das pessoas sem paz, que caminha a passos largos para o inferno. A nossa oração insistentemente deve ser: Senhor Jesus, acrescenta em mim o teu amor pelas vidas que não te conhecem. Você já orou assim? Então aprenda, queridos. Aprenda a orar desse jeito. Pede para Deus acrescentar amor pelas pessoas que não têm Jesus. Lembre-se que se você está vendo ela sofrer, se ela está com dificuldades, depressão, pânico, olha o que Jesus diz. Jesus promete: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. É a promessa dele que vai aliviar. Então a função minha de você é de levar para as pessoas isso, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus restaura. Entendeu, queridos? E por que também? Não é só porque é um ato de amor, e principalmente porque é ordem de Jesus. O texto que nós vimos é uma ordem. Sendo levado ao céu, Jesus disse aos seus discípulos e a nós também: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Presta atenção numa coisa. Quando eu digo evangelho a toda criatura, entenda que ele não está dizendo para animais. Tem pessoas que não compreendem isso. O que é uma criatura? Todo ser humano criado por Deus. Todos nós somos criaturas. A diferença é que hoje, você, que aceitou o Senhor como Jesus e Salvador, mudamos de criatura para filhos de Deus. Você está falando uma heresia, Kleber? Não. João capítulo 1, versículo 12, lê lá. A todo aquele que o aceitou como Senhor e Salvador, ele deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele está dizendo, fazendo missão: ide e pregai para aquele que nunca me ouviu, para que ele se converta e muda de criatura para filho meu. Entendeu, queridos? Outro versículo: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, versículo 16. Ou seja, ele deu uma ordem. Ele está dizendo assim: olha, irmão, minha irmã, não foi eu, não foi você que escolhemos a Cristo. Não fui eu que por livre e espontânea vontade aceitei a mão e falei: eu quero o Senhor. Não, ele já tinha me escolhido. O Espírito Santo me convenceu a entregar a vida a Cristo, mas ele não chamou à toa. Ele chamou para que ele nos deu um nome e nos chamou para que fôssemos e pregasse e desse fruto. E esses frutos têm que permanecer. Esse fruto permanecer é o que Mateus 28, 19 diz, que é fazer discípulos. Como que eu faço um fruto permanecer? Discipulando ele, ensinando ele. Vamos lá, vamos continuando, que essa aula está longa, já tem gente que está ficando preocupado. Preocupa não, me ajuda aí, esquece do tempo. Esse tempo que você passa comigo aqui, com Deus aprendendo, é precioso. Como evangelizar? Então tá, eu aprendi que eu tenho que evangelizar por amor, eu tenho que evangelizar porque é uma ordem de Deus, eu aprendi. Tá, irmão Cléber, mas como que eu vou evangelizar se eu não sei pregar? Vamos lá. Podemos evangelizar pessoalmente. É quando você fala para a pessoa: Jesus te ama, Jesus pode mudar a tua história. É quando você olha nos olhos dela. É quando você sobe num púlpito e fala do amor de Deus. É quando você demonstra isso falando para a pessoa, pessoalmente, você e ela. Você pode por carta, às vezes você tem vergonha, mas você pode escrever cartas para ela falando do amor de Jesus. Eu não sei se você já encontrou isso. Eu já encontrei aqui na minha caixinha de correio uma carta de uma criança evangelizando. Foi lindo ver isso, com os versículos falando do amor de Deus, que Deus cura. Você pode evangelizar com literaturas. O que é isso? Doando uma Bíblia, doando um livreto, um livro, com literaturas, com livros e panfletos, com um testemunho, contando para a pessoa de onde Deus te tirou, aonde você está. Você pode, com a sua própria vida, as pessoas olhar para você e falar assim: olha, ele não fala de Deus, mas ele demonstra que ele tem Deus na vida dele. Com gestos de amor, doando um pouco do que você tem. Ao invés de vender em brechós, é doar para as pessoas que estão precisando. Munido sempre de comunhão com o Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir evangelizar.
tendo sempre em mente que o objetivo é ganhar agradavelmente, não com chatice, nem com força, nem com violência, as pessoas a Cristo, e não simplesmente livrar-se de uma obrigação. Tem gente que fala assim, eu sou obrigado, então eu já falei de Jesus, tá bom. Não, é por amor. Olha que versículo lindo. E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2, versículo 47. E quando você faz isso de todo o teu coração, Deus, o próprio Deus, acrescenta pessoas. Porque João capítulo 16, versículo 8 diz que o Espírito Santo que vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Observação, nunca cause fastio nas pessoas, nunca enche saco demais, desculpe a palavra, mas nunca perturbe demais. Deixa sempre com um pouco de fome e assim voltarão para ouvi-lo e alimentar-se. Estão entendendo, queridos? Estão conseguindo entender? Onde evangelizar? E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, ou seja, na família, em amigos, conhecidos e estranhos. Queridos, aonde evangelizar? É aí que nós temos que entender. Se você tem um coração missionário, arrecade dinheiro, junte, procure um projeto missionário, pode me procurar que eu indico para você, e vá fazer missão, e vá para fora de país, e vai levar o amor àquelas pessoas que não têm Cristo. Mas se você não tem esse chamado missionário, você é obrigado a evangelizar, falar para dentro da sua casa, para os seus vizinhos, para a sua escola, para o seu trabalho, para todo lugar. Espero que você tenha entendido esse primeiro. Eu gostaria, porque foi uma aula meio extensa, essa aula hoje foi grande demais, eu gostaria que você assistisse ela de volta. Você conseguiria assistir ela mais uma vez? Prestando atenção em todos os detalhes? Como evangelizar, por que evangelizar, onde evangelizar, a diferença aí real disso daí. Olha, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Sei que a aula foi longa, mas muito obrigado. E daqui a pouquinho tem outro. Nós vimos o plantar, agora nós vamos ver o crescer. Amém? Fiquem todos com Deus.